Olá, TV Concursos está no ar. Mais uma vez conversaremos com o Dr. William Douglas, professor, escritor e juiz federal, que vem aqui ao TV Concursos para dar várias explicações sobre esse mundo dos concursos públicos. Afinal de contas, ele é mais conhecido como o guru dos concursos. Olá pessoal, mais um TV Concursos, Banco do Brasil com edital em São Paulo. Atenção, porque eu vou falar sobre um assunto que muita gente pensa assim, que concurso com cadastro de reserva, será que eu faço, será que eu não faço? É bom entender o seguinte, o cadastro de reserva significa que o órgão está fazendo um concurso para chamar pessoas. Em primeiro lugar é isso, cadastro de reserva não significa não ter vagas. É importante lembrar isso, tá gente? Que sempre tem gente que pergunta assim, poxa, saiu o edital do Banco do Brasil, mas veio com cadastro de reserva. Saiu o edital do Tribunal Eleitoral, veio com cadastro de reserva. Eu vou explicar por que isso. O Banco do Brasil, por exemplo, um exemplo prático, né? Ele vive abrindo novas agências, ele tem interesse comercial. O Banco do Brasil traz dinheiro para o país, mas concorrendo com outros bancos particulares. Então ele tem que estar sempre abrindo novas agências, contratando novas pessoas para essas agências. E para isso, imagina se toda vez que o banco precisasse fazer isso, ele tivesse que fazer um novo concurso, né? Por isso o cadastro de reserva. O banco coloca um prazo de validade de 2 anos, prorroga por mais 2 anos, e dá oportunidade às pessoas durante esse período todo de serem convocadas. O banco chama muito. O banco no último concurso chamou mais de 10 mil pessoas. Então quando a gente coloca cadastro reserva, quando o edital propõe ali o cadastro reserva, você entenda que é simplesmente uma técnica administrativa do órgão, tá ok? Para poder convocar pessoas ao longo do tempo. Assim os tribunais, assim uma série de outros concursos, Petrobras também faz isso. Os concursos de órgãos mais tradicionais, Receita Federal, Polícia Rodoviária, já são aqueles concursos que colocam as vagas específicas. 1.000 vagas para a Receita no último concurso, 2.000 para a Polícia Federal, 1.000 para a Polícia Rodoviária no próximo concurso desse ano. E eles chamam aquele quantitativo e praticamente encerra por ali, tá ok? No cadastro de reserva, apesar de não ter vaga inicial, então, guardem isso, normalmente chamam até mais do que os concursos com vagas determinadas. Então, lembrando aí, Banco do Brasil, banca UNB, www.cesp.unb.br, já com o edital na praça. E o Tribunal Regional do Trabalho está com uma autorização, o TRT está com autorização para concurso, tanto de nível médio, técnico, quanto analista a nível superior, que pode ser em qualquer área de formação. Então guarda isso, todas as áreas de formação podem participar do concurso. Analista com salário interessante aí, R$ 5.700. E para nível médio segundo grau, um salário de R$ 3.500. E lembrando que autorização significa o quê? Que o órgão tem um prazo de até 6 meses para liberar o edital. Isso significa que nós vamos ter aí bastante tempo para estudar, tá ok? Quando sai edital, gente, são 45 dias para a prova. O ideal não é estudar para concurso quando sai edital. Você só tem 45 dias. É muito pouco tempo, né? Um cara com DNA de Einstein, genético, vai ter dificuldade para estudar em 45 dias uma quantidade de matérias grandes, tá ok? Agora, o estudo com antecedência é que faz você classificar um concurso. Tá legal? Recado de hoje, então. Edital do Banco do Brasil e autorização do TRT, que você já pode começar a estudar. E o ideal, se você me perguntar hoje, o que eu faço? Banco do Brasil ou TRT? Vou responder, Banco do Brasil saiu de tal, são 45 dias só para a prova, mas você tem português, matemática, informática, constitucional, administrativo no programa, a gente vem falando sobre isso no programa. Então, estudando para o Banco do Brasil, você também está estudando para o TRT. Vamos tentar, lembra que são só 45 dias e o ideal é estudar com antecedência. Vamos estudar com tudo, aposta todas as fichas do Banco do Brasil. Se porventura não for chamado, ou se passar numa classificação que vai demorar para chamar, você não perdeu ficha nenhuma, é só continuar estudando para o TRT. Tá legal? Essa é a dica da semana, bons estudos e boa sorte. Converso agora com o Dr. William Douglas, o guru dos concursos. Mais uma vez ele vem aqui aos estúdios de TV Concursos. Agradecemos mais uma vez a gentileza da sua visita. Doutor, nós temos 300 mil livros vendidos sobre a mesa, é isso mesmo? Isso. Primeiro dizer que a satisfação é minha estar contigo, Beto, com a TV e principalmente com o povo todo que está interessado em concurso, ou porque está fazendo concurso, ou porque tem um parente fazendo concurso. Um abraço a todos. E, de fato, em cima da mesa tem um exemplar aí de cada dos livros e a gente está falando de 300 mil exemplares vendidos. Quantos livros já foram publicados?
Eu tenho 28 livros publicados e esses são os livros que hoje estão no mercado. Por exemplo, eu já tive livro de constitucional, de administrativo, de medicina legal, mas com o aumento, principalmente do aumento do número de palestras, eu tive menos tempo para cuidar dos livros, aí eu fui reduzindo, fiquei basicamente trabalhando com os livros sobre como se preparar para provas e concursos. Só para recordar, o senhor também é professor de Direito e de várias universidades, inclusive já foi ou é presidente de bancas, realizadores e examinadores de vários concursos públicos e também é juiz federal. Como escritor, você está realizado hoje ou ainda tem muita coisa por ser feita ainda? E o que seria? Não, eu ainda não estou realizado não. Eu acho que, como escritor, eu tenho algumas satisfações, como, por exemplo, o como passar em provas e concursos, o resultado que ele tem dado, as colunas que eu ando publicando no Fórum Concurseiros, no Correio Web, na Folha Dirigida, no Jornal Fluminense, tem tido muito retorno. Por exemplo, eu publiquei agora uma sobre depressão, fiquei impressionado com a quantidade de concurseiros que mandaram um e-mail falando assim, pô, eu já tive deprimido, eu passo por isso também. Então eu estou muito realizado com o que já fiz, mas ainda quero fazer mais. Ainda tenho outros livros para lançar, estou preparando minha autobiografia, estou preparando a autobiografia do meu pai, que eu estou trabalhando junto com ele. Existe agora para sair alguns livros, como por exemplo um livro sobre os 10 mandamentos, tem um livro que vai sair com o Diego Hipólito, o Diego Hipólito e o técnico do Diego Hipólito, a gente deve lançar agora antes das Olimpíadas, então tem muita coisa ainda para vir por aí. Que bom. Me diga uma coisa, qual é a menina dos olhos? Olha, no momento a menina dos olhos é o Como Falar Bem em Público, que eu acabei de lançar, está sendo lançado esse mês, e faz parte do projeto o Como Passar em Provas e Concursos. São 25 capítulos. De cada capítulo ou par de capítulos ali sai um livro. Então no Como Passar tem o que ninguém pode deixar de saber sobre leitura dinâmica. Então está ali no Como Passar, é um capítulo. E eu e o Ricardo Soares fizemos um livro só sobre leitura dinâmica. Tem um outro capítulo sobre motivação. O essencial está ali, mas para quem quer aprofundar a motivação, eu fiz um outro livro só sobre motivação com o Francisco de Seu Barros. Tem 2 capítulos sobre oratória, prova oral, comunicação não verbal. E agora estou conseguindo lançar esse livro. Tem um outro livro só sobre cérebro. Eu estou lançando com a Carmen Zara, um livro sobre cérebro. Então, do Como Passar, o Como Passar é o essencial, é o que ninguém pode deixar de saber, mas quem quer aprofundar, eu estou preparando é como se ele fosse um guarda-chuva. Então, mais uma vertente aí está pronta. Saiu pela de Ouro, em parceria com Rogério Sanches e Ana Lúcia Espina, e ele é interessante porque ele não fala só de concurso, mas ele também fala de situação de pressão, aula, negociação, entrevista e concurso. Então, por exemplo, alguém está numa situação de pressão ou vai dar uma aula, o livro dá as dicas sobre como uma pessoa pode se sair bem. Então vamos entender, você fez um livro, Carro-Chefe, que é um best-seller, Como Passar em Concursos Públicos. Mostra para a gente, por favor. É esse aqui, ó. Isso. Como Passar em Concursos Públicos, editora Campos. Aqui, 20ª edição, mais de 110 mil exemplares vendidos. Acredito que já tenha superado aí bem mais do que... 120 já. E nesse daqui ele funciona como uma verdadeira bíblia. Isso. Ou uma cartilha. E aí tem vários tópicos aqui dentro e cada tópico desse vira um livro desse aqui. É isso? Alguém que vai fazer um concurso, não sabe por onde começar, ou como estudar, ou como se organizar, ou como chutar, ou como fazer prova, ou como recorrer. O essencial para quem vai fazer concurso está no Como Passar. É um livro completo que vem inclusive com DVD com palestra. Agora, é normal, as pessoas começavam a me pedir assim, William, para eu aprofundar a leitura dinâmica, o que eu faço? Que livro? Então aí eu preparei o Leitura Dinâmica. Então, é um filhote desse livro. Agora, claro que a pessoa não tem que se preocupar, tem que comprar o primeiro. Não, a ideia não é essa. A ideia é o seguinte, vai fazer concurso, não sabe por onde ir, não sabe como o caminho das pedras, é o Como Passar. William, esse livro é grosso demais, não tenho tempo. Tem uma solução para isso. Tem o resumo dele, que é o Guia de Aprovação em Provas e Concursos. Então, alguém que vai fazer um